Bom dia para você que está ligado no TN1. Nosso encontro começa agora e eu já te faço um convite. Fica com a gente, tem muita informação para vocês, viu? Bom dia, amigo do TN. Vamos aos destaques da edição de hoje, dia 3 de fevereiro. Polícia Federal faz operação para combater invasão a contas bancárias. Um hacker criou o programa que roubava dados para sacar dinheiro dos clientes. Fogo destrói casa em Cariacica. O incêndio teria sido provocado pela dona da residência. Existem duas suspeitas para a motivação desse crime. A pandemia do coronavírus no Espírito Santo, o governo do estado vai remanejar linhas do transporte coletivo nos horários de pico. Prefeituras proíbem carro de som e blocos de rua no carnaval. Medidas para evitar aglomerações no litoral capixaba. E uma reunião hoje pode definir os rumos do desfile do Carnaval de Vitória. Eles estão de volta, os tios e tias das vans escolares comemoram o retorno ao trabalho depois de quase um ano de sufoco. E a dupla mais queridinha na mesa dos brasileiros ficou salgada, hein? Uma pesquisa mostra a maior alta no preço do arroz e do feijão nos supermercados. E o peladão da moto pediu desculpas pelo passeio que virou caso de polícia. Depois de sair na rua da cidade nu, o motociclista foi indiciado. O TN1 já volta, não sai daí não. H43 TN1 de volta, falando da operação da Polícia Federal no combate à invasão de contas bancárias na Caixa Econômica Federal. A repórter Suzy Faria está ao vivo, tem todas as informações. Suzy já está aqui na tela, né, Suzy? Como é que esse esquema funcionava? Explica pra gente, por favor. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Bruna. Bom dia, amigos do TN. Pois é, quem vai explicar pra gente como é que todo esse esquema funcionava é o delegado Leonardo Rabelo, que é da Delegacia Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado. A operação foi desencadeada hoje, cumpriu 8 mandados, envolveu 40 policiais nos municípios aqui de Guarapari, Cachoeiro e também no estado de São Paulo. Esse hacker tão famoso que movimentou milhões de reais aí, imaginem só, é de Cachoeiro de Itapemirim, cidade onde ele foi preso. E quem vai dar detalhes aí da operação Creeper é o delegado. Delegado, boa tarde. Como que a polícia chegou até esse hacker? Como começaram as investigações? Bom, trata-se aí de uma investigação extremamente complexa, que exigiu bastante comprometimento da equipe do GRCC Delefaz aqui no Espírito Santo. E, através de uma parceria com a Divisão de Crimes Cibernéticos em Brasília, nós conseguimos identificar um hacker que vinha causando grande estrago, não só auxiliando organizações criminosas que vinham atuando na prática de fraudes bancárias, mas também desenvolvendo malware, né, para atuação própria. Quer dizer, ele desenvolvia esse vírus, esse malware, conhecido assim, passava para outras pessoas, depois de analisar o perfil de correntistas daí, de saber quem tem muito dinheiro, quem não tem, para poder fazer essa movimentação via digital? Exato. Essa era uma das modalidades que ele adotava nas suas práticas criminosas. Então, a gente tinha a questão dele desenvolver o malware para si próprio, né, para poder, com isso, realizar um trabalho de estudo nessas contas, analisar aquelas contas que valiam a pena um ataque hacker, e depois recrutar um atacante para que ele não aparecesse diretamente envolvido na fraude. Então, quantas pessoas estariam envolvidas aí entre o ataque, a retirada de dinheiro, a lavagem? Nós temos pelo menos já definidas, identificadas 5 pessoas. Mas acreditamos que agora, quando o cumprimento da busca, onde nós obtivemos vários elementos probatórios importantes que vão nos permitir elaborar um relatório de análise, a gente vai conseguir identificar outras pessoas também. Agora, delegado, uma coisa impressionante que a gente vê nessas imagens feitas e divulgadas pela Polícia Federal são malas, caixas com muito, muito dinheiro. Elas foram encontradas aonde e quanto tem ali? Exato. Trata-se de um esquema bastante sofisticado de lavagem de dinheiro, né? Em face do volume absurdo de ganhos ilícitos obtidos, porque a gente tem que falar das fraudes bancárias, a gente tem que falar da venda de malware, a gente tem que falar também
da importação ilegal de anabolizantes, né, para fins de venda. Então, assim, eram vários ganhos ilícitos e era preciso, então, desenvolver um esquema, como foi feito por parte do autor intelectual da organização, né, principal investigado, que permitisse a remessa desses valores, a movimentação desses valores sem que fosse detectado, né? E, por isso, esses valores eram remetidos em exchanges de criptoativos no exterior, que, por sua vez, depois retornavam em contas também de criptoativos de corretoras nacionais, terminando, ao fim, com o saque em espécie, no núcleo responsável pela lavagem de dinheiro. Mas quanto que tinha ali? Porque todo aquele material que nós mostramos foi apreendido na casa dele. Quanto em dinheiro tinha naquele local? Olha, ainda não é possível definir exatamente a quantia. Trata-se de um volume absurdo, de fato, que foi encontrado, né? Suzy, a gente vai te fazer uma pergunta agora, viu? Da gente já ter conhecimento de como funcionava o esquema de lavagem, mas o montante realmente nos surpreendeu. Então, tanto é que, em conversa recente que eu tive com o coordenador operacional, que está monitorando o cumprimento da busca das equipes, só vai ser possível ter um valor exato no final do dia. Mas o senhor arrisca aí entre 8 e 10 milhões? O que, na verdade, eu perguntei a eles e pedi para que fosse feito é uma estimativa, né? Mas uma estimativa é importante deixar muito claro que não é um valor exato, então pode haver depois um valor diferente. Mas a gente está levando à imprensa aquilo que se estimou nesses 3 locais de cumprimento de busca e foram encontrados esses valores. A estimativa fica compreendida aí entre 5 a 10 milhões. Existe possibilidade, teve outro que também viu, não descarta a possibilidade de 15 milhões. Então, realmente, é um valor muito alto, que a gente só vai saber o valor exato depois que a gente finalizar, né, a contagem, e por isso a demora realmente de obtê-la. Delegado, o nosso estúdio ali, os nossos apresentadores, o Luciano e a Bruna, querem fazer uma pergunta. Podem falar. Isso mesmo, né, Suzy? A gente está com uma dúvida aqui a respeito de quem tem conta na Caixa. Quem tem conta na Caixa Econômica pode ficar tranquilo, não tem mais risco, não tem mais perigo? Delegado, o Luciano perguntou o seguinte: quem tem conta na Caixa Econômica Federal pode ficar tranquilo a partir de agora, depois dessa operação? Como que os correntistas podem ser tranquilizados diante dessa descoberta? Não tenha dúvida que, infelizmente, a gente tem hoje várias organizações criminosas que vêm atuando nessa área. Mas, por outro lado, nós temos também uma Polícia Federal preparada. Quando nós estamos investigando crimes de âmbito federal, e aí a gente coloca a Caixa Econômica Federal, né, que é a instituição financeira que atrai a competência da investigação do âmbito federal, outras instituições financeiras também, onde essa fraude foi cometida de modo conexo à fraude ligada à Caixa, a Polícia Federal atua, a Polícia Federal investiga. Então, a gente consegue, com a qualidade dos nossos profissionais, dos nossos policiais, consegue alcançar o resultado que a gente encontrou hoje. Agora, uma curiosidade, esse hacker é de Cachoeiro de Itapemirim, tem 32 anos, a Polícia Federal começou a investigação há cerca de um ano e meio, né, delegado? Mais ou menos, né? Foi o ano passado. Foi no ano passado. Ano passado. E ele foi pego dentro de casa, o delegado estava me falando há pouco que é bem provável que os pais dele soubessem do que estava acontecendo, só que o hacker tinha tanta certeza que ele estava impune, que ele estava, na linguagem que o delegado usou, blindado, que aquele dinheiro não ficava escondido. Os policiais imaginaram que iriam encontrar dentro daquela residência fundos falsos, locais assim mais difícil o acesso para encontrar aquele dinheiro todo. Mas não foi essa a realidade que vocês acharam lá, né, delegado? Exatamente, porque, como eu tinha dito anteriormente, foi desenvolvido um esquema que dava muita segurança e tranquilidade, né, ao principal envolvido. É um hacker, é uma pessoa que tem um domínio muito grande de informática, cibernético, então ele tomou uma série de precauções para evitar que um dia pudesse ser rastreado, um dia pudesse acontecer o que ocorreu hoje. Isso gerava uma tranquilidade, ele procurava não exteriorizar os valores que obtinha, né, como cuidado também para não levantar suspeita. O que ocorre é que, em face da qualidade dos policiais federais, da equipe que estava envolvida diretamente na investigação, a gente conseguiu, depois de muita dedicação e técnicas de investigação
extremamente importantes, a gente conseguiu chegar até a prática que foi feita, até a movimentação financeira, entender a dinâmica como que se deu, a saída do dinheiro ao exterior, a sua entrada, a chegada, e a prova de tudo isso é a curação de êxito hoje, quando o cumprimento da busca e o encontro dessa quantidade de dinheiro em espécie no local. Delegado, os nossos apresentadores têm uma outra pergunta. Qual seria a pergunta? Suzy, eu gostaria de saber do delegado se os correntistas, né, as pessoas que foram vítimas desse criminoso, elas vão conseguir ter o dinheiro de volta? É uma pergunta importante feita pela Bruna, delegado. Quem teve o dinheiro sacado irregularmente, legalmente da conta, vai ter esse valor restituído? Não tenha dúvida nenhuma. Isso é uma obrigação da instituição financeira. A pessoa, a vítima, ela nunca vai ficar lesada, efetivamente, né? Porque a instituição financeira, quando se comprova que houve aí uma fraude, que não foi porque a pessoa cometeu um deslize, né? Percebe-se claramente, pelo que foi encontrado, que se tratava de um esquema capaz de induzir a erro qualquer tipo de pessoa, aí sim, num processo de contestação junto à sua instituição financeira, o banco vai fazer a devolução. Pois é. Delegado, quero agradecer a participação do senhor aqui, esclarecendo para a gente aí no TN tudo o que aconteceu. Parabéns por essa operação aí, de extrema importância. E o mais curioso, sabe o que é, o Bruna e Luciano? É que vocês lembram da história de Al Capone, que caiu, ele cometia muitos crimes, mas caiu porque devia imposto ao governo americano. Nesse caso, esse rapaz, esse hacker de 32 anos, que acabou tirando muito dinheiro das contas aí da Caixa Econômica Federal, caiu pela importação ilegal de anabolizantes. A polícia chegou lá com essa intenção, mas acabou, na verdade, pegando ele por aquilo que ele imaginou fazer com uma maestria, de uma forma tão fantástica que nunca seria descoberto. E dentro da casa dele, essa mala, essas caixas de dinheiro, que segundo o delegado falou aqui, né, está estimado aí, uma estimativa inicial entre 8 e 10, mas pode chegar até 15 milhões de reais. Só mais uma informação. Em 3 anos, ele movimentou 2 milhões de reais. Em 3 meses, ele já teria movimentado aí, em tão pouco tempo, 647 mil. Todas as pessoas envolvidas foram identificadas, já estão detidas e essa investigação continua. É com vocês aí no estúdio, lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. Tá certo, então, minha amiga Suzy, obrigado. Daqui a pouco a gente se fala, então, viu? Obrigada, Suzy. Gente, vocês vão ver agora imagens de uma covardia. Um homem agride a esposa na frente dos filhos do casal. O vídeo foi gravado em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. A mulher está deitada e chora ao ser xingada pelo homem. De repente, olha aí, ele parte para agressão física, bate na vítima com tanta força que chega a quebrar o nariz dela. O homem sequer se importou com a presença dos filhos, que assistiram assustados toda essa cena horrível. Um dos meninos ainda grita por socorro. Está desesperado vendo a mãe apanhar. No final das agressões, o criminoso ameaça matar a família inteira caso seja preso. Esse caso segue sob investigação da Delegacia da Mulher de Cachoeiro e a vítima foi encaminhada para fazer exames. Esse vídeo foi anexado ao inquérito da polícia. Barbaridade, né? Uma barbaridade, um Meu absurdo, Deus. é chocante demais ver isso. Você imagina para uma criança, né? Meu pai. Bom, gente, agora a gente fala do drama vivido pela família da Juliana, uma manicure vítima de bala perdida no último domingo no bairro Central Carapina, na Serra. Pois é, ela e a família ficaram em meio a um tiroteio de traficantes. A jovem de 21 anos foi atingida nas costas e está paraplégica. Juliana Nascimento da Silva, de 21 anos, e o marido, Paulo Henrique Versiano Miguel, de 26, voltavam para casa com os filhos no bairro Central Carapina, na Serra, quando foram surpreendidos por um tiroteio. Eles estavam na rua quando bandidos chegaram atirando em todas as direções. Foram cerca de 50 tiros. 2 deles acertaram a coluna da Juliana, que agora corre risco de ficar paraplégica. O médico me falou que ela não vai andar, por causa que a bala está alojada nas costas dela. E não está tendo como retirar ela, porque afetou o osso das costas dela, que espedaçou. Voltar a andar assim é só providência de Deus mesmo.
A manicure tem 3 filhos. Um deles é uma menina de apenas 3 meses, que estava com o casal na hora do ocorrido. Eles perguntam por ela todo dia. Desde o domingo que aconteceu isso, ele não para de perguntar da mãe. Juliana está tendo muita dificuldade para responder ao tratamento. Ainda sente muitas dores e parece não responder aos estímulos na perna. Além dela, mais outras 3 pessoas foram baleadas, entre eles o Wallace Souza de Jesus, de apenas 16 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele estava com o casal na hora do crime. Veio um carro, parou, que desceu um monte de carro. E os caras falaram assim que a gente tinha perdido. Aí falou assim que a gente ia morrer. Ia morrer todo mundo. Aí a pessoa falou que assim, a gente vai morrer porque assim, a gente não deve nada. Aí um outro rapaz que estava na bicicleta até tentou correr de bicicleta. Aí foi a hora que os caras começaram a disparar o tiro nele. Depois do ataque que aconteceu no último domingo à noite, os traficantes do bairro Central Carapina declararam toque de recolher na tarde desta segunda-feira. Comerciantes fecharam as portas e até os ônibus foram proibidos de circular na região. As ordens seguiram até a noite. Testemunhas acreditam que o ataque que aconteceu no último domingo é por conta da guerra do tráfico de drogas na região. Os disparos foram dados por bandidos de gangues rivais. Paulo, marido de Juliana, diz que o bairro é perigoso e que situações como essas são frequentes. Não tem 20 dias que atiraram no menino lá na esquina. O menino inocente tomou um tiro, veio parar no hospital também, graças a Deus. Não chegou a ficar na situação que a minha esposa está hoje. Com muita tristeza e revolta, Paulo agora pensa em sair do bairro com a família. Atiraram na minha esposa, véio, em cima de mim, e eu não pude fazer nada naquele momento. Que pena, né? Infelizmente, a situação da Juliana ainda é muito grave. Os médicos disseram que não podem retirar a bala alojada na coluna por causa do risco de morte. Ela está paraplégica. Que tristeza, né? A polícia fez perícia no local e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Serra. Por enquanto, nenhum suspeito do tiroteio foi preso. Gente, hora de atualizar os números da pandemia aqui no Espírito Santo. O painel já está aparecendo. Nas últimas 24 horas, 25 pessoas perderam a vida aqui no estado. Mais de 1.200 novos casos foram registrados. A gente tem aqui que até o momento 296.641 pessoas foram infectadas no estado desde o início da pandemia. 278.985 pacientes conseguiram se recuperar, quase 279 mil recuperados. 5.913 pessoas, infelizmente, não resistiram à doença. E a gente atualiza também a vacinação aqui no estado. Até o momento, 62.367 pessoas foram vacinadas. Foram 7.800 vacinas de ontem para hoje, né? Esse quantitativo de pessoas vacinadas. A quantidade de doses ainda é a mesma por enquanto. Das 153.020 doses recebidas, 93.962 foram distribuídas. O ginecologista de 80 anos se tornou vítima da Covid-19. Stefan José Moana ficou internado por 2 semanas após contrair a doença. Na segunda-feira, ele acabou não resistindo às complicações e morreu em um hospital particular de Vitória. A morte causou comoção entre amigos médicos e familiares. Dr. Stefan era ginecologista e obstetra e atuou por mais de 5 décadas na profissão. Além disso, já foi presidente da Associação de Ginecologistas e Obstetras do Espírito Santo e professor da UFES. Atualmente, ele estava aposentado. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que 65 profissionais da saúde já morreram vítimas do coronavírus aqui no Espírito Santo. E a gente continua falando da pandemia do coronavírus aqui no estado. Tem decisão que envolve o Carnaval de Vitória, folia em outras cidades capixabas e o transporte público também. Informação para Vitor Zucolotti, que já está aqui, 12:01. Boa tarde para você, Vitor. Ei, boa tarde, Bruna. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o TN1. É isso mesmo. Vamos falar primeiro do Transcol, tá? O serviço, né, de ônibus aqui na Grande Vitória vai ter um remanejamento
principalmente na manhã, no iniciozinho da manhã e no final da tarde. Significa o quê? Que nesses dois horários, os horários de pico, o número de ônibus circulando em algumas linhas vai ser maior. Lógico, então, que o espaçamento entre os horários dessas linhas, que não foram especificadas ainda, vai ficar menor, então vai ter mais ônibus circulando na Grande Vitória, isso por conta da volta às aulas que vai acontecer no dia 4 de fevereiro. Atualmente a gente tem aí cerca de 1.400 ônibus circulando na Grande Vitória, né? O Transcol circulando na Grande Vitória. Esse número continua, só que agora remanejado. No início da manhã, finalzinho da tarde, aquele horário de pico que a gente está acostumado, aí a gente vai ver mais ônibus circulando, né? A quantidade um pouco maior numa mesma linha, exatamente para inibir a aglomeração de pessoas dentro dos coletivos. E lembrando, tá vendo isso aqui que eu estou usando? A máscara? A gente tem que continuar usando, inclusive, dentro do Transcol. Eu sou um usuário do Transcol e vejo, infelizmente, muita gente que esquece a máscara. Eu acredito que tem esquecido a máscara, né? Mas não vale esquecer porque é um item obrigatório. E tem mais assunto, tá? Bruna, Luciano, acho que vocês estão curiosos aí, né? É sim, Vitor, você está falando aí da situação do transporte coletivo, mas e o carnaval? Daqui a pouquinho está chegando. Como é que fica a situação do carnaval com a pandemia aqui na Grande Vitória? Pois é, minha amiga, por conta da pandemia, o carnaval, né, o governo já não autorizou nenhum evento festivo durante o carnaval, né, tanto que algumas prefeituras já decretaram um expediente normal nos dias 15 e nos dias 16, no dia 15 e no dia 16, perdão, e o Tribunal de Contas também até enviou um questionário para checar com as prefeituras o que as prefeituras estão fazendo, né, planejando para evitar a aglomeração. Esse questionário tem que ser entregue para o Tribunal de Contas do Espírito Santo até o final dessa semana, até sexta-feira. Mas a gente já descobriu já como é que está a situação em algumas cidades. Na região norte, por exemplo, programação de blocos, festas, suspensa essa programação em Linhares, Pontal do Ipiranga, Regência, Povoação, praias que são bem conhecidas na região, principalmente por conta do carnaval, nada de festa. Tem também barreira sanitária em algumas cidades, por exemplo, Conceição da Barra e São Mateus. Em Conceição da Barra, a barreira sanitária vai ser no acesso, né, na entrada da cidade, de 8 da manhã até às 18 horas. E o mesmo vale para o carro de som, nada de carro de som alto. Na região sul, Anchieta, Piúma também, nada de aglomeração em praia, nada de carro de som, nada de festas, exatamente, né, para inibir esse tipo de situação de gente se aglomerando. Você já falou de região norte, região sul e a Grande Vitória, hein? Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e as restrições, como é que ficam por aqui? Pois é, a gente tem as informações com relação à prefeitura, a capital. A capital informou que vai notificar previamente os representantes dos blocos de carnaval, exatamente para que não haja esse tipo de aglomeração. Não vai ter bloco aí, a previsão da prefeitura de Vitória, né? Claro, vai ter fiscalização para que isso não aconteça. Na Serra também nada de folia, bares, restaurantes, todos esses locais vão ter uma intensificação maior de fiscalização para poder aí nada fugir, afinal de contas com a pandemia não tem como fazer isso. Em Vila Velha, por exemplo, nos próximos dias, a prefeitura já vai divulgar um decreto com as normas do que pode ou não fazer dentro desse período aí de folia, que esse ano vai ser bem diferente. E em Guarapari, até o dia 21, está proibida a entrada de micro-ônibus, vans de turismo e de excursão também na cidade, além dos vetos lá de blocos e também de desfiles. É assim que vai ficar o carnaval nessas regiões. Ô Vitor, você está falando de desfile, a gente tem nosso tradicional desfile aqui na capital, no Sambão do Povo. Tem alguma novidade sobre os nossos desfiles? Então, novidade que a gente pode dizer que daqui a pouco uma reunião com a Liga da Escola de Samba, do Grupo Especial e a Secretaria de Cultura de Vitória vai acontecer exatamente para definir como vai ser o desfile, né? Esses desfiles que são tradicionais já aqui em Vitória, né? Na nossa capital. O que a gente sabe é que não tem como, não vai ter como aglomerar as pessoas para assistir o desfile, então eles acreditam que o plano B, até a Liga também prevê isso, live, um desfile virtual, exatamente para a gente não perder a oportunidade de acompanhar o samba, né? Esse plano B deve estar sendo aí resolvido e definido até hoje durante essa reunião que deve estar acontecendo logo mais ali na Prefeitura de Vitória. Ó, vale ressaltar também, gente, dentro do assunto carnaval, para fechar o assunto, a Secretaria de Segurança Pública já está finalizando, fechando o planejamento, como é que vão ser as ações durante
essa época do ano, e também a Secretaria de Saúde também informou que um grupo técnico, junto com aquela comissão, né, junto com a sala de situação do governo, está formulando algumas normas para que exatamente nessa época do ano, por conta da Covid-19, a gente não dê aí com a aglomeração, a gente evite esse tipo de situação. Pois é, estou curioso para ver como é que vai ser essa live, né? É verdade, do Carnaval. novidade, né? Estamos Diferente. curiosos. Em tempos de pandemia, tudo é live, então vamos ter do Carnaval também. Agora, meu amigo, só para a gente fechar a conta e passar a régua, aulas na rede pública de ensino, como é que vai ser? Pois é, amanhã, né, a gente estava divulgando bastante, falando sobre o assunto, a rede particular já voltou. Amanhã, dia 4 de fevereiro, a volta das aulas presenciais na rede estadual. Rede municipal tem até o dia 1º de março, mas a rede estadual já vai voltar. E no sistema de revezamento, a prefeitura, o estado fala sistema híbrido, mas é um sistema de revezamento. O que vai acontecer? Nessa primeira semana, os alunos vão estar na sala de aula, distanciamento, um número X de alunos específico para não poder gerar aglomeração. E na próxima semana, eles ficam em casa, mas claro, com atividades remotas. Inclusive, ontem mesmo o governo do estado já divulgou aí, né, que os professores estão recebendo notebooks, alunos também estão recebendo material, investimento na educação para que a gente possa começar esse ano letivo, né, que vai ser um pouquinho ainda conturbado por conta da pandemia, mas a gente espera, né, que até o final do ano a gente tenha uma situação um pouco mais normalizada, até mesmo por conta da vacina. Mas amanhã mesmo, dia 4 de fevereiro, volta das aulas presenciais no sistema híbrido de revezamento na rede estadual. É isso, Bruna, Luciano, os assuntos aí com relação à pandemia, falamos de transporte, falamos de carnaval e também falamos de volta às aulas amanhã. Volto com vocês dois aí no estúdio, meus amigos. Muito assunto, né, Vitor? Ufa. Obrigada aí pelas informações. E a gente pega a carona aí, Vitor falou da volta às aulas, né? As aulas presenciais estão voltando, já voltaram em algumas escolas. É tempo de recomeçar, né, gente? Voltar a acordar cedo, que nem todos os alunos gostam, arrumar a mochila e ir para a escola. E quem está feliz da vida com isso também são os tios e tias das vans escolares, que voltam às atividades depois de um ano de muitas incertezas. Essa movimentação em frente à escola indica que as aulas voltaram. 2020 foi um ano difícil para a categoria do transporte escolar, mas depois de muito sufoco, chegou a hora de abrir as portas e receber a criançada. A empolgação assim, está ao extremo. Todos eles, assim, a gente pergunta, né? Vemos perguntando, e aí, como é que está a volta às aulas? Eles estão todos querendo voltar às aulas, muito tempo em casa, não tem uma criança que não queira estar aqui na escola novamente. E vocês acham que só os tios das vans estão felizes? Nada disso. Olha aí a animação do Matheus. E você estava com saudade do tio da van? Sim, Como foi hoje, essa semana aí de volta às aulas? O que você está sentindo? bem feliz. Para voltar com segurança, o tio Mica colocou até capa nos bancos para facilitar a higienização. Além disso, janelas sempre abertas, máscara, álcool em gel. Então, a gente está tomando os cuidados sim. Todas as crianças que entram dentro da van, elas usam álcool em gel. A gente está aferindo a temperatura delas quando elas entram na van. E está sendo muito bacana. As crianças fizeram o dever de casa e também já sabem todos os cuidados que devem ter. Trocar de máscara de 2 em 2 horas, higienizar a mão. Manter o distanciamento dos amiguinhos, né? Sim, a cadeira está distanciada. Tá tudo bem. Durante esse quase um ano que as escolas ficaram fechadas, os transportes escolares tiveram que parar. Então, os tios das vans tiveram que se reinventar. Carlos, por exemplo, trabalha com transporte escolar há 19 anos e tem a van como única renda da família. Sem poder trabalhar e passando aperto, o jeito foi buscar outra alternativa. Que a minha família, toda a renda que mantém a minha casa é o escolar. Então tive que tirar os bancos todinho do carro, aí fui para a rua, bati consegui uma empresa de doce, a Bom Doce, e aí consegui entregar as mercadorias. Ele vendia e eu entregava. Agora, com a volta às aulas presenciais, a expectativa é grande e a categoria está confiante nesse ano letivo. Eles esperam se recuperar da crise e correr atrás do prejuízo. Está todo mundo muito feliz, eu principalmente. Estava esperando essa data chegar logo. O que a gente tem hoje é fé. A palavra que resume a nossa categoria hoje é fé de que tudo vai retornar.
Tem que ter mesmo, né? Ter fé e todo mundo voltando com segurança, que é o mais importante. Com certeza. Incêndio em uma casa no bairro Flechal, em Cariacica. Quem provocou o fogo foi a própria moradora. Pois é, gente, ela já teria um histórico de confusões e vício em álcool. Foram os vizinhos que ajudaram a apagar as chamas que destruíram todo o imóvel. A casa que fica em Flechal, Cariacica, era simples e dela, após o fogo, não sobrou nada. O incêndio começou no final da tarde, como mostra esse vídeo registrado por moradores, e foi criminoso. Ainda segundo os moradores, teria sido obra da própria dona, uma mulher de 38 anos. O motivo ninguém sabe ao certo. Alguns comentam que foi porque o conselho tutelar teria levado um dos filhos dela. Outros dizem que ela cumpriu uma ameaça que fazia muito tempo, de queimar a própria casa. Mas a única certeza é que houve uma mobilização da comunidade para evitar que as chamas atingissem outras casas. Um dos moradores que ajudou foi esse senhor, bem vizinho. Ele praticamente esvaziou a caixa de 1.000 litros de água na tentativa de conter o fogo. Eu olhei para lá, o fogo já estava subindo já estava se aproximando da outra casa. Aí foi a hora que a gente subiu, botei uma escada, subimos e comecemos a jogar água para resfriar, para não pegar no telhado do homem. A mulher dele foi quem deu o alerta quando começou a sentir um cheiro forte. Eu falei com ele, corre, sobe em cima da laje, vai jogar água. Começaram a juntar e jogando aí a água, né? O fogo chegou a atingir parte da casa do irmão dela, que é parede com parede. Os bombeiros chegaram a atender a ocorrência. 2 crianças estavam no local, mas saíram sem qualquer lesão. Longe das câmeras, os moradores que não querem se meter nessa história contaram uma triste situação que vem acontecendo por trás dessa parede aqui de alumínio. Eles contaram que essa senhora, que ontem colocou fogo na casa, tem 7 filhos. A maioria já não mora com ela. Motivo? Ela colocou todo mundo para fora. Só estavam com ela aqui uma menina de 17, outra de 12 e um garotinho de 3 anos de idade. Só que há cerca de 15 dias, a garota de 12 anos foi levada pelo conselho tutelar. Motivo? Foi espancada pela mãe, porque a mãe queria que ela fritasse linguiça cortada e a menina queria fritar uma peça inteira. E por esse motivo, acabou sendo brutalmente espancada. Só ficou aqui a menina de 17 e o garotinho de 3. Mas, de acordo com os moradores, essa senhora é viciada em jogo e bebida. Tudo que ela ganha, acaba vendendo para sustentar o próprio vício. Para as crianças que ficam aqui, resta fazer tudo que a mãe manda. E quando eles não fazem, acabam espancados. Desde ontem, a mulher está desaparecida com os 2 filhos. Ninguém tem notícia, nem os parentes. A menina de 12 anos, espancada pela mãe, está com o irmão mais velho, que conseguiu a guarda provisória por 3 meses. 2 outras meninas de 14 e 13 anos estão pela rua. A última notícia que a família teve é que uma estaria perambulando pela serra e a outra em Vitória. Pois é, essa situação, Luciano e Bruna, é muito triste. Os moradores preferem não se envolver porque essa senhora seria bem problemática, realmente ela seria bem complicadinha. E eles disseram o seguinte, que ela tem 7 filhos, o mais velho tentou até construir um barraquinho ali dentro da área do terreno da mãe, não conseguiu porque ela destruiu o barraco dele. O puxadinho que ele estava fazendo por 2 vezes, ela quebrou todinho, então ele acabou saindo. Ela expulsou ele de casa e ele foi embora. É uma pessoa que trabalha e está levando a vida. 2 outras desses 7 filhos estão com o pai biológico, o pai está cuidando. 2 ficam com ela, que é essa menina de 17 e outra de 3 anos. E as outras 2, que têm 11, 13 anos, estão soltas na rua. Ninguém sabe o que aconteceu. E o pessoal lá disseram que reclamam, que ligaram para o conselho tutelar, até que eles foram lá e pegaram essa menina de 12 anos de idade, que apenas por ter perguntado à mãe se ela não poderia fazer a comida de um modo diferente, acabou sendo espancada. Os moradores disseram que a cena foi muito triste, que a menina estava toda ensanguentada. Aí eles não aguentaram, denunciaram mais uma vez ao conselho tutelar de Cariacica, que foi lá e pegou essa criança. Essa mulher seria extremamente problemática. Tudo que tem dentro de casa, ela acaba vendendo para poder sustentar o próprio vício.
e ainda fica pelas ruas perambulando, pedindo uma ajuda aqui, uma ajuda acolá, para poder ajudar os filhos. Mas, na verdade, ela vende tudo o que consegue para sustentar esse vício no jogo e também na bebida. E pior, de acordo com os moradores, as crianças ficam em casa, têm que cozinhar, fazer o próprio alimento e até para a mãe num fogão a lenha. E saem muitas vezes de lá todas sujas de fuligem, queimadas, por conta dessa exigência da mãe que negligencia o tratamento, o cuidado com os filhos. É uma situação que foi relatada pelos moradores lá de uma forma muito triste. Essa senhora agora desapareceu, ninguém tem notícia dela, saiu com a filha de 17 e com o filho de 3 anos de idade. E sabe o que eles contaram ainda mais, Bruna e Luciano? Que durante o fogo que estava pegando na casa, enquanto os vizinhos se desdobravam para tentar ajudar, apagar, evitar que ele expandisse ali pelo local, ela ficava reclamando, brigando com os vizinhos que a casa tinha que pegar fogo mesmo. Destruiu não apenas as coisas delas, mas também as coisas dos próprios filhos. E os 3 agora, e mais esses 2 que estão aí por Vitória e Serra, estão na rua. Pode uma coisa dessa, meus amigos? É uma tristeza muito grande, não é mesmo? É com vocês aí no estúdio. Com certeza, Suzy, uma história muito triste envolvendo crianças ainda, né? Pois é uma coisa absurda, Muito né? triste. Tá certo. Suzy, você tem mais alguma informação para passar para a gente ou a gente encerra os casos policiais? Tem só mais uma. Ontem houve um ataque lá no bairro Ipanema, Universal, em Viana. 6 homens tentaram invadir um local chamado de Rependuca. Sinceramente, eu não me lembro o nome agora, que é meio estranho. E os moradores, assustados com o tiroteio que estava tendo lá, chamaram a polícia. A polícia, já sabendo por onde essa galera ia, o que acontecia, foi lá para parar com esse ataque. E acabou acontecendo o confronto. Eu fui atrás dessa informação hoje e conversei, inclusive, com o capitão da 11ª Companhia ali de Viana, que contou com mais detalhes o que acontece naquela região. Vamos acompanhar aí nessa matéria. Antes do ataque, veio a provocação por meio desse vídeo. Brotou, mas não bancou, recuou, porque tipo, como? Enguiça pra uma bicha para, ó, você tá doido, porra. Deixa eu botar de cão de novo. Agora sim, parceiro. Puxa a tropa! Era o final da tarde de ontem. Não demorou muito para que a PM fosse acionada por moradores da região conhecida como Rependuca, que fica no bairro Ipanema, em Viana. O pedido de socorro vinha do desespero de saber que 6 homens encapuzados e armados invadiram o local atirando. Por volta de 16 horas, recebeu informação via CIODES que 6 elementos estariam fortemente armados naquela mata em direção ao bairro Ipanema, Viana. A partir desse momento, a Força Tática, já sabendo dos locais, rota de fuga desses criminosos, foi até o local, desembarcou, andou por cerca de 1,5 km até se deparar com esses 6 elementos fortemente armados, os quais efetuaram vários disparos contra os nossos policiais. O bando conseguiu fugir para a mata. 3 deles usavam roupas camufladas. O helicóptero da Polícia Militar veio dar apoio na caça aos fugitivos. Mas nem a roupa camuflada ajudou a escapar. A cadela Temes conseguiu encontrar 2 e ainda as armas. Um deles é esse que aparece no vídeo, ali no canto. Os 2 detidos que usavam a roupa camuflada são velhos conhecidos da polícia. Um terceiro acabou sendo pego depois. Esse local aqui é bem conhecido dos policiais. Eles contaram que os bandidos, quando vão dar ataque no bairro, para não passar lá por dentro e para surpreender aquelas pessoas que eles querem pegar, costumam usar esta estrada de chão. E ontem não foi diferente. Só que quando a polícia chegou, os tiros foram disparados, eles acabaram fugindo para lá para cima, para aquela mata lá. E foi lá que tanto o Graé quanto a cadela acabaram descobrindo 2 que estavam usando a roupa camuflada e que não adiantou nadinha. Enquanto os policiais continuavam fazendo buscas aqui para encontrar as outras pessoas que participaram desse ataque, a vítima, que seria o alvo, veio aqui e acabou reconhecendo quem já estava detido como um integrante do bando que deu o ataque a ele. Com a chegada da equipe de cães, nós já encontramos um revólver abandonado e mais dentro da mata encontramos esses 2 elementos, os quais estavam de posse da submetralhadora 380 e uma pistola 9mm
de fabricação israelense. De acordo com o capitão, todos que participaram do ataque já foram identificados. São traficantes de bairros vizinhos que lutam para ampliar o território. É uma guerra que está tendo ali entre o bairro Canaã, com o apoio de Soteco e Areinha, contra o bairro Ipanema e Universal. Só que a gente já está mapeado, a gente já fez diversas operações e continuamos sufocando, saturando aquela região ali para inibir esse tipo de ataque. Pois é, como vocês viram aí, os bandidos tentaram até usar roupa camuflada para poder escapar dos olhos da polícia. Escaparam dos homens, mas não do cão, que farejou os dois e conseguiu que a polícia prendesse eles. Bem, o capitão Erlacher comentou que a saturação naquele local para evitar futuros ataques continua. A Polícia Militar vai dar uma atenção especial àquela área ali, que há cerca de um mês, segundo os moradores, vem sofrendo bastante com a violência. Eu encerro minha participação por aqui e devolvo para vocês aí no estúdio, Luciana e Bruna. Tá certo, Suzy, obrigada aí pelas informações. A gente vê que quem sofre com o tráfico de drogas aí é realmente a comunidade. A gente mostrou o caso dessa jovem de 21 anos que está paraplégica por conta de bala perdida, de briga do tráfico. Então, realmente, o trabalho da polícia é importante aí nesse caso. E essa ação de ficar exibindo armas e tudo mais, isso é uma afronta, né? O que você falou, amedronta as pessoas. A polícia tem que ir atrás desse pessoal mesmo, né? Verdade. Ontem nós mostramos aqui no TN um vídeo feito em Baixo Guandu e que viralizou na internet. O que seria uma brincadeira acabou virando caso de polícia. Quem está nessa moto aí que aparece no vídeo é o Vinícius de Paula, de 27 anos. Ele decidiu pilotar completamente nu depois de fazer uma aposta com os amigos. Mas só que o vídeo viralizou na internet e Vinícius foi intimado pela polícia. O delegado de Baixo Guandu chamou o jovem para prestar esclarecimentos sobre essa brincadeira aí de mau gosto, né? Ele esteve na delegacia ontem à tarde e assim que deixou o local, gravou um vídeo pedindo desculpas à população da cidade. Vamos ver o que o Vinícius disse. E aí, galera, boa tarde. Aqui quem tá falando é o Vinícius da Silva de Paula, o vulgo peladão da cidade aí, né? Causou esse alvoroço todo aí. E deu no que deu, né? O que acontece? Pedi uma desculpa a galera aí que não gostou. Agradecer todo mundo que fez mandou mensagem, né, no privado aí, de força e tal. Agradecer também os que falou mal também. Brigadão, porque se viu pra valer de arrependimento, né? E tamo aí, já acabei de sair da delegacia, já dei meu depoimento, entendeu? Agora é aguardar, né, o processo, aguardar ser chamado e fazer o quê? Já fiz a merda, agora é responder pelo ato, né? Pedir desculpa mais uma vez, eu vou pedir desculpa a toda a população que gostou, que não gostou, entendeu? Beijo, boa tarde, tudo de bom. Apesar do arrependimento aí que a gente viu, o Vinícius foi indiciado pelo crime de prática de ato obsceno. A pena é de 3 meses a 1 ano de detenção. Ele vai responder no Juizado Especial Criminal de Baixo Guandu em liberdade por ser uma infração penal de menor potencial ofensivo. A seguir, TN1 fala da vacinação de idosos com mais de 90 anos. Algumas prefeituras já fazem cadastro para agendamento pela internet. Arroz e feijão. A dupla ficou salgada, viu? Mas não é no prato, não. É no bolso dos brasileiros. E ainda, a empresa que fez caixas d'água que desabaram é multada em R$14 mil. Havia erros na fabricação e instalação das estruturas. A gente já volta, não sai daí não. TN1 de volta. O Conselho Regional de Engenharia do Estado multou a empresa responsável por fabricar e instalar as caixas d'água que desabaram em condomínio de Cariacica. Foram 6 autos de infração confeccionados para a empresa paulista Camarço Reservatórios, totalizando R$14 mil em multas. Os autos de infração foram emitidos em função da empresa não possuir visto do Conselho e ter realizado projetos como os de instalação elétrica, hidráulica e estrutural, sem a chamada anotação de responsabilidade técnica. Em vistoria no último sábado, o presidente do CREA afirmou que havia falhas graves no documento que descrevia a instalação e a composição do material das caixas d'água. Os reservatórios desabaram no final de dezembro e causaram a morte de um bombeiro hidráulico. Todas as famílias tiveram transtornos devido à falta de abastecimento de água.
A partir da semana que vem está prevista a vacinação de idosos com mais de 90 anos aqui no estado. Na Grande Vitória, o agendamento está sendo feito de forma online. Pois é, notícia boa, né? Imunização em domicílio, com horário agendado, nos pontos de aplicação de vacina serão determinados por cada município. Anota aí no calendário. A partir do dia 15 deste mês, o estado vai começar a segunda etapa da vacinação. Agora chegou a vez de vacinar os idosos acima de 90 anos. E cada município vai escolher quais métodos usar durante a campanha de imunização. Vila Velha, por exemplo, optou por um pré-cadastro online. O pré-cadastro, ele vai servir para que o município de Vila Velha ele faça o planejamento e reconheça quantos idosos acima de 90 anos, que é público-alvo para esse momento, nós temos no município. Começou no último sábado, nós temos mais de 22 mil pessoas já cadastradas nesta plataforma. O município de Vila Velha também vai fazer os agendamentos de forma online, através do site da prefeitura. Mas quem tiver dificuldade com a plataforma pode ir até uma unidade de saúde. Se ele não conseguir acessar a plataforma, ele pode vir, um familiar dele pode vir à unidade de saúde para fazer esse pré-cadastro, que a unidade de saúde vai até o domicílio dessa pessoa que tem mobilidade reduzida, que tem acima de 90 anos, ou ela é restrita ao leito. Todos os municípios da Grande Vitória também escolheram o método de agendamento online. Além disso, Vitória e Cariacica também vão disponibilizar a vacinação em domicílio, apenas para idosos acamados. Já o município de Viana pretende vacinar todo o público desta segunda fase em casa. Já a Serra não se pronunciou sobre o assunto. Segundo o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, o segundo lote da vacina Coronavac chega no estado ainda esta semana. A previsão é que seja na quarta ou na quinta-feira. Esperamos que entre quarta e quinta-feira um novo lote chegue ao estado do Espírito Santo e o nosso governo já tomou a decisão de iniciar a vacinação das pessoas com mais de 90 anos com o próximo lote que chegar. Com a chegada das vacinas, a previsão é que essa nova fase do plano de imunização comece na primeira quinzena de fevereiro. Os idosos acima de 90 anos vão ser vacinados primeiro por causa da alta taxa de mortalidade nessa faixa etária. Em seguida, idosos de 80, 70 e 60 anos. A vacinação ampla da população só deve começar no final de março. 5 amigos desapareceram enquanto navegavam em uma lancha com destino ao noroeste. A embarcação saiu do Rio de Janeiro e ia parar aqui em Vitória para reabastecer. A Marinha fez buscas há 3 dias. Os 5 amigos navegavam em uma lancha que saiu do Rio de Janeiro com destino a Vitória no último sábado. Depois de passar pela capital capixaba para reabastecer, o grupo seguiria para Fortaleza. Mas nesse mesmo dia, eles emitiram um pedido de socorro à Marinha e desde então não foram localizados. A última sinalização que a família recebeu do GPS da lancha foi próximo ao farol de São Tomé, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. A Marinha acredita que o suposto naufrágio pode ter ocorrido nessa região. Buscas são feitas com a ajuda do navio Patrulha, 2 aeronaves, além de embarcações civis. A Capitania dos Portos do Espírito Santo ainda não foi acionada. Hora do almoço, já está chegando, né? E eu penso logo naquele arroz com feijão. Mas essa dupla está ficando salgada, viu? E não é no prato não, é no nosso bolso. Uma pesquisa do Procon Vitória apontou que o prato brasileiro teve a maior alta nos supermercados. E não é só feijão com arroz que está pesado no bolso não, viu? Olha só. Vai no supermercado, então prepara o bolso e também a canela, meu amigo, para poder andar de um lugar para o outro. É que os preços estão variando, e muito, pelo menos aqui na capital. Então aquele costume de comprar tudo num lugar só não dá mais não, pelo menos para quem quer economizar. Às vezes eu vou num supermercado e pretenderia comprar tudo desse supermercado, termino não comprando nada. Por quê? Porque ele às vezes está muito mais caro. Está tudo muito difícil. Eu fui em 3 supermercados para depois vir aqui. A situação tá difícil, porque o consumidor tá vendo que os produtos básicos estão com preço nas alturas. Arroz, feijão, carne, tudo isso está bem mais caro. E a variação do valor do que é básico de um lugar para o outro tá berrando. Tá vendo aí, ó, arroz branco?
teve um aumento de 65%. Para vocês terem uma ideia, no ano passado você comprava 5 quilos a R$ 11,99, R$ 12. Nesse supermercado está saindo a R$ 24,90. E aquele feijão preto esperto? 1 quilo. No ano passado dava para comprar aí por R$ 4,39. Agora olha o preço, mais de R$ 9. Fazer supermercado aqui na capital não está fácil não, tá, meus amigos? Segundo o Procon Municipal, no ano passado, em fevereiro de 2020, você pegava um carrinho, botava 18 itens básicos, arroz, feijão, carne, macarrão, você gastava em média aí R$ 118. Esse ano a gente já gasta no mesmo carrinho, com os mesmos produtos, quase R$ 143. E olha que a gente teve um aumento aí do salário mínimo, mas o aumento do salário mínimo parece que não está dando conta do aumento dos produtos. Itens básicos, arroz, feijão, macarrão, comida. Mas afinal de contas, o que está acontecendo? Por que está tudo nas alturas? Por que tanta variação? Os critérios são múltiplos, as razões também. Desde sazonalidade, safra, visto que muitos itens aí são cereais, né? Mas a gente não pode afastar também a especulação. Por quê? Como a gente pode perceber, a variação de preços está muito grande. Então pode ser que um estabelecimento esteja tendo mais lucro que um outro estabelecimento. Do jeito que tá, meu amigo, é gastar a canela mesmo, é procurar pelo mais barato. É essa a dica, pesquisar. A gente tem diferenciação de 80% se a gente considerar o macarrão, de 40% se a gente considerar a carne e o frango. Os outros itens não foram diferentes. Aí a gente tem também café, a gente tem feijão. Então, houve diferenciação em todos os itens. Você consegue gastar muito menos se você pesquisar um pouquinho. Pois é, o preço está variando, mas tem que pesquisar e ficar atento também, viu, gente? Dúvidas, denúncias, reclamações podem ser registradas por meio do aplicativo Procon-ES ou pelo telefone 151, está aparecendo aí na tua tela. No retorno do TN1, a lista dos 5 bandidos mais procurados pela polícia. Você pode ajudar, inclusive, levando criminosos para a cadeia, viu? Aguarde para conferir. Eles cometeram crimes e estão soltos. A Polícia Militar divulgou uma lista com 5 criminosos de Guarapari que estão foragidos. Olha só. Cláudio Colombo, vulgo Claudinho, cumpre pena por homicídio e está evadido do sistema prisional desde janeiro do ano passado. Rafael dos Reis Santos, Tiriba, cumpre pena por roubo e está evadido do sistema prisional desde 2019. Fábio dos Santos cumpre pena por tráfico, está foragido desde março do ano passado. Antônio Alves Calheiros Neto, o Toninho, também foi preso por tráfico de drogas e fugiu da cadeia em agosto do ano passado. Ricardo Gomes, vulgo Zoinho, responde pelo crime de roubo e fugiu em outubro do ano passado. A polícia pede então a ajuda da população para encontrar esses indivíduos por meio do Disque Denúncia 181, lembrando que é anônima a denúncia. Vamos participar, né? Tá certo. Hora de dar tchau, pessoal. A gente fica por aqui, mas te espera amanhã, 11h40 em ponto, viu? Combinado o nosso encontro então, 12h37, hora de dar tchau. Beijo. Um abraço, até amanhã.